Expresso minhas mais sinceras condolências pela partida de nossa irmã Blanca Líria Orhin de Cruz, que finalizaram seus dias neste planeta Terra, terminaram e Deus a chamou para descansar. Hoje, terça-feira, 9 de setembro deste ano de 2025, será o seu velório desde as 10h30, 10h30 da manhã, em frente, a partir das 10h30 e já amanhã, dia 10 de setembro, quarta-feira, 10 de setembro deste ano de 2025, será o seu funeral, ou o seu velório às 9h30. A todos os familiares, todas as filhas, filhos, netos, amigos, amigas e irmãos em Cristo, de nossa irmã Blanca, que Deus console vossos corações. E conscientes, tenham consciência que a gente tem uma esperança para todos. Os escolhidos de Deus, tem as que partem, algum familiar partir, que Deus o chame para descansar, e a nossa esperança é que os voltaremos a ver. Essa é a esperança. No Evangelho segundo São João, no capítulo 5, versículo 25, nos diz: em verdade vos digo, vem a hora e agora é quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E aí aqui ele escreveu aí em cima, em carne. Foi assim a primeira vinda do Senhor, e assim também será a segunda vinda do Senhor. Também vai ser assim. O ministério do Senhor em sua primeira e segunda vinda. Podem se assentar. Se estiverem de pé, podem se sentar. Tenham a bondade. Diz o reverendo William Branham que o ministério de Jesus esteve crescendo, ou foi crescendo, e chegou num ponto onde ele diz que começou a ser muito notório, muito popular, aparecer muito, e olhem, na mensagem O Ministério de Cristo, nos fala aí o reverendo William Branham, deste folheto na página 23, de repente, ele começou a ficar tão popular até o ponto que ele teve que se distanciar e ir para longe da casa de Lázaro, ou do lugar de Lázaro. Está falando de Jesus. Quando Jesus saiu da casa de Lázaro, a tristeza e a doença ou enfermidade entraram na casa. Quando Jesus deixa o seu lar, a tristeza e doença começam a entrar. Agora, neste caso aqui, não foi por causa de que o expulsassem ele ou fizessem ele sair corrido. Ele teve uma visão e Deus o estava enviando para longe pela visão. Então, Lázaro adoeceu. Vocês poderiam imaginar então as críticas, as pessoas criticando em Jerusalém, diziam: ei, onde é que está o amigo dele? Para onde é que foi esse curador divino? Bom, ou mandamos chamá-lo e ele ignorou isso, não veio. Lembre-se que essa história está em São João, capítulo 11. Oh, que coisa! Mandou chamar o pastor e ele ignorou vir, não veio. O que é que você faria com isso?
Ó, bendito Deus, eu não vou continuar tratando, lidando com ele. Eu vou por aqui, eu vou pelas assembleias, ou me unirei com as assembleias, me unirei com essa aqui, com outra. Está fazendo referência aí, o irmão Branham está falando aí, falando de Jesus aí, de que eles falariam assim: eu não vou me unir, ou me achegar, não vou seguir o meu pastor, ou seja, falando de Jesus, não vou seguir Jesus. Não, bem melhor vou me unir com as assembleias, eu irei para esta, para aquela. Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor. Agora, continua dizendo, essa é a razão, o motivo pela qual não podem chegar a nenhum lugar. Isso é correto, isso é certo. Agora, eles nunca me falaram que eu dissesse isso, mas irmão, se vocês não podem ter fé no seu pastor, desfaça-se dele, isso é correto. O seu pastor pode te ajudar hoje se vocês tiverem fé nele. Mas vocês têm que crer nele. Mas vocês têm que crer nele. Creiam que ele é um homem de Deus. Algumas vezes, ele não pode socorrer cada vez que você ferir o seu dedo. Ele não deve fazer assim ou isso. Ele está suposto ou deve fazer aquilo que Deus diz que ele faça. Isso é certo, é correto. Agora vamos parar um pouquinho aqui e vamos até aqui na mensagem por que tiveram que ser pastores. Ou por que foram pastores? Aí nos fala o reverendo William Branham, nos fala do tempo de Moisés. Vamos ler aqui uma parte que diz na página 31. Diz, o que foi que ele fez? Através daquela vara de pastor, não houve um livro de textos, não foi a ideia de nenhum teólogo, senão a vara de um pastor. E do lado esquerdo ele escreve, a vara é igual à palavra. Vamos entrar nisso por um momento. A vara de um pastor, ele fez isso. Não um livro de orações denominacionais, senão a vara de um pastor. A vara ou cajado de um pastor guiando as suas ovelhas, fazendo o caminho limpo, limpando o caminho, enquanto iam para a palavra prometida na terra, em direção. Que coisa tão preciosa é isso hoje em dia, isso da vara do pastor hoje, guiando as suas ovelhas para a terra prometida, e escreve a terra prometida do lado esquerdo. Passando em branco toda a teologia e todas as outras coisas deste mundo, e as coisas deste mundo e as denominações, tudo passando longe disso, abrindo o caminho e provando a sua palavra, ser verdade a sua palavra, ser verdadeira, a vara do pastor, indo para diante, abrindo o caminho. E perceba, essa mesma vara do pastor que estava guiando as ovelhas, você crê nisso? Ele certamente guiou as ovelhas, ele as tirou para fora do Egito com aquela vara na sua mão. Podemos dizer muito mais a respeito disso, mas para enfatizar isso, ele guiou as ovelhas e enviou juízo sobre a rejeição ou a rejeição disso. A mesma vara que foi de bênção para um tornou-se uma maldição para os outros. As mesmas águas da pregação de Noé, que salvou ele, condenaram o mundo. As mesmas águas, a mesma vara que levou Israel para a terra prometida, condenou aqueles que rejeitaram seguir o profeta pastor. E escreve do lado esquerdo Moisés. Isso é certo, correto. Se tornou uma vara de juízo. A natureza. Perceba como é que Deus fala na sua natureza. Se apenas tivéssemos tempo de escrever, eu escrevi umas anotações aqui. Deus falando na sua natureza ou com a sua natureza. Não temos tempo de provar isso. Mas provar isso depois pela serpente de bronze sobre a vara do pastor, sobre o qual ele embrulhou essa cobra no deserto, foi envolvida. Isso fala da expiação verdadeira que vinha para a doença do pecado. Aquela mesma vara tinha se transformado numa serpente na frente do faraó, e o próprio faraó tentou imitar isso com os seus magos ou mágicos.
E assim fazem os modernos faraós de hoje e os crentes manufaturados, imitadores carnais da mensagem. Escreve do lado esquerdo, os imitadores tentam imitar a mesma coisa sem saber ou conhecer de onde é que vem e jogar isso para dentro de alguma coisa denominacional, jogando isso. Quando és tão livre, ela é tão livre como o ar para ela ser enjaulada. Ela é livre como o ar, é verdade, mas tentam imitar, fazer uma imitação. Escreve do lado esquerdo, imitadores. Mas perceba ou note que esta mesma vara de pastor comeu as outras cobras ou serpentes. Onde estavam aquelas cobras? Eram varas sobre o chão, no piso, no chão. E uma só vara foi levantada ou se levantou. Os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas minhas palavras não passarão. Falava a respeito da verdadeira expiação que iria vir para o pecado. E ele escreve aí em cima, a vara de Moisés é igual. Cristo, a palavra, e come as outras. E também escreve, as varas dos magos ou mágicos é igual a teologia humana, a palavra de homem, as quais deixarão de existir. E só a palavra de Deus permanecerá, ficará. Continua dizendo também, o futuro de Israel ofereceu, ou foi ofertado, e aí onde eu falei de Israel, agora no futuro, aí foi oferecida a libertação da servidão de morte por um profeta pastor. Eles foram tirados para fora da servidão por um profeta pastor com uma vara, vê? Falava a respeito do futuro libertador de Israel, da morte do inferno por um profeta pastor, por um pastor profeta do qual falaremos dele agora. Para todos, como assim nós conhecemos, a Israel, não receberam a palavra do profeta pastor Israel. Nem todo Israel recebeu. Agora perceba isso. Eles ficavam se queixando, quando estavam fazendo os milagres, ele era uma grande pessoa, notória, mas quando chegou a sua mensagem, isso foi diferente. Todos os grandes sinais seguem uma nova mensagem, ou vem após. Sabemos disso. Eles ficaram se queixando no deserto, e morreram aos milhares. Francamente, não havia nem 2 deles que jamais tenham o que cruzaram ou que foram salvos de 2,5 milhões. De 2,5 milhões. Só 2. E você diz, o que aconteceu com eles? Estão eternamente perdidos. Todos eles, irmão Branham, e Jesus falou isso assim. Eles disseram, nossos pais comeram o maná. Nossos pais comeram maná no deserto e beberam da rocha. E Jesus disse, e eles estão todos mortos, eternamente separados, todos eles. Percebam que eles se queixaram a respeito da forma, da maneira provida por Deus. Essa foi a razão pela qual eles morreram, o motivo. Agora, ouça atentamente que não escapem essas últimas observações de vocês. Eles ficaram se queixaram. O que os fez morrer no deserto foi que eles se queixaram a respeito da forma provida por Deus. Um profeta, a liderança de um homem. Me fala e me diga, quando é que Deus usou um grupo para tratar com ele? Você não achará isso na Bíblia. Um homem. A palavra veio a Moisés. E ele escreve do lado esquerdo aí, se queixaram do caminho provido por Deus. Ficaram se queixando e foram separados eternamente de Deus. Continua dizendo, Coré, todos nós conhecemos que ele se juntou, ele mesmo ficou se queixando de que Deus não era justo em fazer uma coisa igual a essa, de fazer um homem com a mensagem. Ele diz, nós todos somos santos. Por que a gente não pode ter uma denominação? E por que não podemos ter e consertar isso e fazer aquilo e fazer isso ou aquilo? Deus disse para Moisés, separa-te tu dele. Eu já ouvi muito, o suficiente disso. E do lado esquerdo ele escreve, um homem com uma mensagem. Eu já ouvi demais sobre isso. E lembre-se, Judas fala, e não Judas Iscariotes. Judas
fala a respeito dessa mesma coisa nos últimos dias. Isso é correto. Eles pereceram, morreram na contradição ou no levante de Coré. Vamos ir até aí? No livro de Judas, que está antes do livro do Apocalipse, nos diz, Judas, o único capítulo que ele tem, ele só tem um capítulo, só um capítulo que Judas tem, diz. Podemos ler aqui, desde... Vamos ver para não ler todo o capítulo. Versículo 8 diz, e contudo também estes sonhadores contaminam a sua carne, rejeitam a autoridade e blasfemam das potestades superiores. Mas quando o arcanjo Miguel contendia ou lutava com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não atreveu-se a pronunciar juízo de maldição contra ele, senão que ele disse, o Senhor te repreenda. Mas estes blasfemam de quantas coisas não conhecem, e nas que pela natureza conhecem, se corrompem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque seguiram pelo caminho de Caim e foram levados pelo lucro no erro, pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição ou levante de Coré. Estes são manchas em vossas vestes de amor ou ágapes, que comendo, branqueando-se convosco, apacentam-se a si mesmo, sem temor, nuvens sem água, levadas de cá para lá pelos ventos, árvores murchas infrutíferas, ou de outono infrutíferas, 2 vezes mortas e desenraizadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias feras, impetuosas ondas do mar que espumam as suas próprias vergonhas ou abominações, estrelas errantes, para as quais está reservada eternamente a escuridão das trevas. Agora vejam, isso é o que nos está dizendo ou falando aqui o irmão Branham, nesta mensagem, por que tiveram que ser pastores. Agora continua dizendo... E lembre-se que Judas fala a respeito da mesma coisa nos últimos dias, ou disso mesmo, isso é correto. Eles pereceram na contradição ou levante de Coré. Também sabemos o que aconteceu com Coré e com o resto daqueles que ficaram questionando a palavra de Deus, indagando e a sabedoria de Deus daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceram, morreram. E aí do lado direito escreve a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. E também escreve pereceram. Agora olhem isso, aconteceu um momento onde, aí em Números nos fala, onde o povo levantou-se para murmurar contra Moisés e contra Arão. E isto foi outra mortandade que aconteceu, a parte ou separada dessa rebelião de Coré, ou além, porque diz no capítulo 16, versículo 37 diz... Vamos ir um pouquinho, todo esse capítulo 16, mas vamos somente a esta parte onde depois que a terra abriu a sua boca, e diz no capítulo 32, abriu a terra a sua boca e os engoliu, as suas casas, a todos os homens de Coré, a todos os seus bens, e eles, com tudo o que eles tinham, desceram vivos ao Seol, ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação, morreram. E
todo Israel, os que estavam ao redor deles, fugiram gritando, por eles gritando, porque diziam que a terra também não os engula. Também saiu fogo diante do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então Jeová falou a Moisés dizendo: fala a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que pegue os incensários do meio do incêndio, e derrame ou espalhe muito mais além o fogo, porque são santificados os incensários destes que pecaram contra as suas almas. Vê? Não pecaram contra Deus, pecaram contra as suas almas. O que é pecar contra Deus? Porque a alma está feita para Deus habitar. E farão deles folhas estendidas para cobrir o altar, porque ofereceram com elas diante do altar, serão santificados por sinal dos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou um incensário de bronze com que aqueles que foram queimados trouxeram e os bateram e os estenderam em folhas para cobrir o altar, em memorial para os filhos de Israel, de que nenhum estranho que não seja da descendência de Arão se aproxime para oferecer incenso perante Jeová, para que não seja tal como Coré e como o seu séquito ou congregação, conforme disse Jeová através de Moisés. Do lado direito escreve Apocalipse 8, do 1 ao 5, e escreve em cima incenso. No outro dia, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo... E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Vós destes morte ao povo de Jeová. E agora reclamando com Moisés e com Arão. Depois que tinha acontecido o que aconteceu aí, não tiveram temor. Vê, o incrédulo, o manufaturado, o produzido, não importa que ele veja milagres, veja Deus obrar, ele não tem respeito, é desrespeitoso da forma em como ele se aproxima de Deus. Aí estavam se aproximando de Deus que estava em Moisés. E aconteceu que quando se juntou a congregação contra Moisés e contra Arão, virando-se para o tabernáculo da reunião, eis aqui que a nuvem o tinha coberto, e a glória de Jeová apareceu. E vieram Moisés e Arão diante da tenda da reunião, e Jeová falou a Moisés dizendo: afastai-vos do meio desta congregação e os consumirei num instante. Então eles se prostraram, se ajoelharam sobre seus rostos. Do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. E ele coloca, em alguns lugares, ele coloca o A, que é de anjo. Isso é muito, muito importante, isso. Coloca o A de anjo. E disse para Moisés, Arão disse para Moisés. E disse Moisés para Arão: pega o incensário e põe ele no fogo do altar, e sobre ele coloca incenso, e vai depressa até a congregação, e faz expiação por eles. Olhem. Aí ele escreve Apocalipse 11, versículo 19. E 15, do 5 ao 8. E faz expiação por eles, porque o furor, grande indignação, saiu de diante de Jeová. A mortandade ou a praga começou. Então Arão pegou o incensário, tal como Moisés tinha dito, e correu no meio da congregação. E eis que a mortandade e a morte tinha começado entre o povo. E ele pôs incenso e fez expiação pelo povo. E escreve Apocalipse 8, do 1 ao 7. Esse é o sétimo selo. E se pôs entre os mortos e os vivos, e a mortandade ou a morte cessou. E os que morreram dessa mortandade ou morte foram 14.700, sem contar os mortos por causa da rebelião de Coré. Depois Arão voltou até Moisés à porta da tenda da congregação, quando a mortandade ou a morte tinha cessado. Veja o que aconteceu aí por terem se rebelado contra
o homem de Deus, Moisés, em quem Deus estava libertando-os por ele, libertando-os por Moisés, libertando-os do Egito. Os tinha libertado do Egito e agora iam em direção rumo à terra prometida. Eles tinham rejeitado a maneira provida por Deus, um profeta. Agora continua dizendo aqui em Por que tiveram que ser pastores, eu estou na página 33, diz: agora notamos Deus no pastor profeta, mostrando-nos os seus frutos, seus futuros planos ou projetos na próxima voz do seu sinal. Agora observe, nós o vemos aí, agora vamos observá-los no próximo sinal. Vamos vê-los. Agora observe, ele foi enviado para seus irmãos em escravidão, em servidão, com uma mensagem de libertação, e escreve jubileu do lado direito. E do lado esquerdo escreve a mensagem do juízo, ou de juízo que viria, o sinal. Com um sinal dado por Deus para provar as suas reclamações. Israel foi pela sua mensagem, eles creram. Cada um deles creram, mas no tempo da tarde, eles foram pelos seus milagres, mas no tempo do entardecer, quando ele deu a sua mensagem, era diferente. Todos os que não ouviram aquela mensagem morreram, isso é certo. Qual foi a mensagem? A mensagem foi do juízo que viria, e aí é que ele escreve mensagem de juízo que viria, o sinal. No entardecer, no tempo do entardecer, Deus saiu no tempo da tarde através do campo de Israel para investigar se o povo tinha crido na mensagem do seu pastor profeta, e todos os que não tinham crido pereceram, morreram, e escreve pereceram do lado direito. Agora observe, vamos trazer aqui para o grande pastor por um instante, ou momento. Observe o ministério do grande pastor profeta, dos seus milagres. Toda a igreja lhe abriu frente ou passo e o recebeu. Queriam que os seus doentes ficassem curados, queriam fazer grandes obras. A sua popularidade era grande, gigantesca, mas quando chegou o tempo do entardecer ou da tarde, um dia depois que ele tinha mudado a água para vinho, transformado a água em vinho, e havia alimentado milhares com pão e tinha feito milagres, ele começou a se assentar e falar com eles. Assentou-se e falou com eles, e ele disse para eles: eu e meu Pai somos um só. Por que me dizes, mostra-nos o Pai? Ó irmão, este homem está se fazendo igualzinho Deus, ou como Deus. Do lado esquerdo ele escreve, é Deus. Isso era muita coisa para os seus pensamentos eclesiásticos ou religiosos, mas era verdade. Vê? Mas quando fizeram isso assim, muitos não o seguiram quando ele fez isso. Então ele virou-se para o entorno e disse: a não ser que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, não tem vida eterna, vida dentro de si mesmos. Agora, o que você crê que teria pensado uma pessoa bem preparada ou intelectual? Imaginem os sacerdotes que tinham tido ele no templo, ficado com ele, e estavam muito envergonhados de ter ficado com ele lá. Pensar que um homem se levantasse aí, falasse algo assim, a não ser que vocês, pessoas, comam minha carne e bebam o meu sangue, e disseram: este é um vampiro humano, veio comer minha carne e beber. Bom, ele é um canibal, e vocês, pessoas de bom pensamento ou bom pensar, vocês se distanciarão de um tal lunático igual a esse. Ele nunca explicou isso. Não lhes explicou, ele somente disse, ele fez isso para fazê-los tropeçar. Ele fez isso para fazê-los tropeçar. Assim aconteceu na primeira vinda do Senhor e assim também é na segunda vinda do Senhor. Mas para quê? Olhem, para separar as suas ovelhas dos cabritos ou dos bodes. Ele fez isso para fazê-los tropeçar. Então ninguém quis cooperar com ele ou ajudá-lo. Eles não o ajudaram desde esse tempo, então. Escreve aí, para separar as ovelhas das bodes, disse, falou. Reticências, ou seja, já vimos o que ele falou, ou disse. Notem, no tempo do entardecer, Deus saiu lá fora pelos campos e viu quem tinha crido. E ele fez a mesma coisa nos dias do grande pastor. Fez o mesmo. Percebam.
Perceba o ministério do grande pastor profeta, mas perceba isto aqui, aos crentes da sua mensagem, mas não reticência. Esta mensagem do entardecer, eles não creram nela. Eles não creram que ele fosse Deus ou era Deus. Quiseram torná-lo um bom homem. Quiseram torná-lo um profeta. Ele era um bom homem e ele era um profeta, mas ele era muito mais do que isso. Esse é o ensinamento comum, normal de hoje, que ele é apenas um bom homem. Ele era um profeta. Ele não era nada a não ser Emanuel. Ele era Deus manifestado em Jesus Cristo, seu Filho, fazendo ele e o Pai um só. Isso é tudo que ele poderia fazer ou pode fazer. Agora vejam como aqui nos mostra aqui esse caso de Moisés e também de Jesus, onde nesses 2 êxodos ou saídas, existiram pessoas que não aceitaram a forma provida por Deus. Sempre ficavam perguntando, essas pessoas questionando o que esse mensageiro fazia no tempo de Moisés e no tempo de Jesus. Agora aqui o irmão Branham, na mensagem que nós estávamos lendo do ministério de Cristo, que algumas pessoas dizem, algumas pessoas creem que ele tem que vir cada vez que uma pessoa faz, vem aqui, estala os dedos, ele está suposto a seguir aquilo que Deus diz que ele faça, isso é certo. Agora ele continua dizendo, mas eles dizem, agora voltaram a mandar o chamar, e quando voltaram a chamar, pois ele apenas foi mais longe, para mais distante ele foi. Que coisa, que situação. Lázaro, na verdade, que adoeceu e morreu, na verdade. Eles o tiraram, embalsamaram ele, envolveram seu corpo, colocaram ele no túmulo. Jesus então soube que ele estava morto. Já quando o enterraram, vejam, já então, ele vai, quando já estava morto. Já tinha passado um tempo, quando ele se distanciou, ficou longe, ele estava vivo. E quando estava longe, ele soube que ele tinha morrido, e então ele se aproximou. E então ele foi até lá. Agora isso foi no 4º dia, porque olhem, o reverendo William Branham aí nos diz, mais embaixo, vamos continuar lendo aqui, até chegar nesse, para não ficar pulando aqui, como ele vem, não perder isso aqui, como ele vem falando. Então, ele disse para os seus discípulos, vocês estão familiarizados com a história que está no que eu falei, São João, no capítulo 11, já conhecem. Aqui ele voltou para Jerusalém. Agora, eu posso escutar algum deles falando, sim, nós escutamos que esse santo rodador vem a caminho, vem chegando, esse santo divino novamente. Ele já morreu, ele já morreu. Se ele tivesse aqui, o teria curado. Certamente que sim. Mas a pequena Marta, eu como que gosto muito dela, ela tinha falado sobre coisas, mas vocês prestam atenção que todo o tempo, quanto Marta estava fazendo coisas, ela ficava fazendo coisas, Maria se aproximava aos pés de Jesus e o escutava. Isso vale a pena. Aqui ela sai, ela escutou que Jesus vinha. Então aqui vinha ela pelas ruas. Eu posso ficar imaginando os críticos falando, para onde tu vais agora? Do que é que tudo isso se trata neste momento? Para que tudo isso nesse momento? Vai para vê-lo, eu fico pensando, imaginando. Ela apenas abriu o caminho, nunca prestou atenção neles, apenas foi passando. Ela chegou até onde Jesus estava, e agora? Certamente ela tinha o direito de repreendê-lo, reclamar. Parecia assim para dizer-lhe. Agora vejam. Parecia ser assim. Eles tinham tido aí um lugar para Jesus ficar. Era uma casa de confiança.
E pelo que se vê, ela diz o irmão Branham, ela tinha o direito de repreendê-lo, reclamar com ele, porque a forma em que ele lhe falou, mas por causa do respeito diz, ou fala. Agora, certamente ela tinha o direito de reclamar para ele, parecia ser assim, para falar com ele. Por que não viestes até ou com meu irmão, a ter com meu irmão? Escutem atentamente isso. Por que não viestes quando te chamamos? Agora nós deixamos a igreja, deixamos tudo, deixamos nosso sacerdote, fomos contra a vontade deles, tivemos a ti no nosso lar, pagamos o nosso dinheiro para ti, te alimentamos com a nossa comida, te demos roupa, e quando meu irmão ficou morto, te mandamos chamar, e tu nos destes as costas e foste embora. Cada coisinha dessas teria sido verdade ou uma verdade, mas, irmão, deixe-me falar algo agora, irmão. É a tua atitude para qualquer dom divino ou com qualquer dom divino, a maneira que tu abordas essa atitude ou vês essa atitude, determina aquilo que você vai receber dela ou disso. Você apenas veio para Deus, se aproximou de Deus da forma errada, equivocada. Agora vejam. Nós temos que nos aproximar de Deus sempre com uma atitude correta para poder receber aquilo que nós estamos pedindo para Ele e não vir ou chegar com uma atitude errada. Deus olha o coração. Jesus apenas entrou caminhando, andando na cidade, mas ela não fez assim. Ela correu até ele, caiu a seus pés e disse, Senhor, e isso é o que ele era. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, isso me agrada, eu gosto disso. Ela sabia que esse era o Filho de Deus. Agora eu creio e eu sei de onde ela tirou isso. Ela deve ter lido lá atrás na Bíblia, onde existiu uma mulher sunamita uma vez, e ela não tinha filhos, a sunamita, e Eliseu abençoou e ela teve uma criança, e a criança chegou até os 10, 12 anos de idade. E um dia, eu penso que o pequenininho sofreu por uma insolação, andando por aí entre as 11 dos dias, em volta das 11 horas do dia. Veja, em torno das 11 do dia, ou seja, a hora 11ª, décima. Porque vejam, no tempo de José, por aí por Gênesis 43, versículo 23, vejam, ele lhe respondeu, paz a vós, paz seja convosco, não temais, vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu o tesouro dos vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro e trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José. E lhes deu água e lavaram seus pés e deu de comer a seus asnos. E eles prepararam o presente. Enquanto José vinha ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haveriam de comer pão. E ele escreveu aí ao meio-dia ou no meio-dia. Quando é que José iria sair? No meio-dia ou ao meio-dia. No livro de Hebreus, no capítulo 1 desse livro de Hebreus, olha, o reverendo William Branham aí nos fala e nos diz, irmão Mike, um desses dias, bendito seja o teu coração. Quando soar essa grande trombeta, virá, entre reticências virá, e essa reticências, um som. E esse José dará um passo à frente, aleluia, e dirá, filhos. E aí estará você estará aí. O irmão Branham dá um sopro, assim no microfone, sopro, feito a sua semelhança, jovem para sempre, a velhice finaliza, acaba, doença, problemas, penúrias, desvanecidas, desaparecidas, glória a Deus, glória ao Deus vivo. Vê? E é uma revelação muito grande, porque vejam vocês aí, é através
da voz. Como disse aí no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 25, que lemos, é a voz do Filho de Deus. Diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Agora, este sopro, novamente, e nós vimos esse sopro no Gênesis, novamente esse sopro de vida voltará neste tempo final e acontecerá a ressurreição e nossa transformação pela palavra falada de um homem. Agora continua dizendo aqui o reverendo William Branham, ao redor das 11 horas do dia, e ele veio gritando, o menino veio gritando, minha cabeça, minha cabeça. E o pai o mandou de volta, e ele entrou, e no meio-dia o bebê morreu ao meio-dia. E ela tinha construído um pequeno lugarzinho aí para que o profeta ficasse. E observem essa mãe, que coisa apropriada, ela pegou a criancinha morta, o carregou até o quarto do profeta e o colocou na cama, o pôs na cama do profeta, um bom lugar para deitá-lo. E ela disse, agora prepara a mula e segue em frente, não te detenhas a não ser que eu te ordene. Agora, eu gosto disso, isso me agrada. Muito bem. A sua esposa, o seu esposo disse, não é lua nova nem sábado, assim que o profeta não vai estar lá. E ela disse, tudo vai ficar bem. Que segurança dessa mulher. Levantou a fé do seu esposo. Elevou, tudo vai ficar bem. Acabava de morrer o seu menino, mas tudo vai estar bem. Acaba de morrer minha mãe, tudo vai estar bem. Ou seja, não importa o que aconteça, até mesmo na morte, com a morte de algum ser querido, tudo vai ficar bem. Agora, Deus não revela tudo para os seus profetas. Vocês sabem disso. Assim que Eliseu estava de pé lá em cima, do lado da sua cova, o buraco, e ele olhou e disse para Giese, ele falou, aqui vem a sunamita, ou chega a sunamita, e disse, ela está chorando. Algo está ruim com ela, e Deus me escondeu isso. Eu não sei o que aconteceu. Olhem, ele não tinha que dizer para ele. Então, a sunamita correu diretamente e Giese foi ao seu encontro. E Eliseu disse, está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu esposo? Tudo está bem com a criança, com o bebê? Agora, aqui está o que me agrada, o que eu gosto. Ela respondeu, tudo está bem. Se perguntarem para vocês, ou se te perguntam, e vocês passando por certas situações, ou estejam em momentos difíceis da sua vida, e Deus fizer essa pergunta para ti, já sabemos o que responder. Tudo está bem. Tudo está bem. Ali estava. Ela sabia que esse era o profeta de Deus. Ela sabia que se conseguisse chegar a alcançar esse homem, que ele verificaria por que o seu bebê morreu, assim que tudo estava bem. Ela sabia que Deus estava no seu profeta. Isso é correto, isso é certo. Então ela caiu aos seus pés, ajoelhada, e revelou os seus segredos para ele. Ou seja, lhe falou, lhe disse o que tinha acontecido. Revelou seu segredo a quem? Ao profeta. E ele disse para Giese, cinge os teus lombos, pega o meu báculo ou vara. Ela não revelou para Giese. Quando encontrou com ele, não falou para ele. Disse esse segredo, ela falou diretamente esse segredo ao profeta ou para o profeta. Não a Giese, que nós sabemos a história dele.
E ele disse para Giese: cinge teus lombos, pega o meu báculo ou vara, e se alguém falar contigo, não fales com ele. Vai e coloca esse báculo sobre o bebê morto. E agora, aí é onde eu penso que Paulo tirou o tomar os lenços do seu corpo, pegar os lenços. Ele sabia que tudo que ele tocasse era bendito. Agora, se pudesse fazer com que a mulher cresce, mas a sua fé não estava no báculo ou na vara, no cajado, sua fé estava no profeta. E ela disse: vive Jeová, que não te deixarei, ficarei aqui mesmo contigo. Assim que Eliseu pensou que seria melhor cingir seus próprios lombos, e assim que aqui ele vai. E Giese se adiantou a ele, ou saiu na frente e voltou e disse: não tem vida, não tem vida no bebê, está morto ou morta, vê? Giese, denominações, não podem esquentar o corpo da noiva, torná-lo quente. Não podem dar-lhe esse fogo, esse avivamento deste tempo do fim ou final, para que aconteça a ressurreição e a transformação. A noiva fica com o profeta. Então, Elias chega até o bebê morto, lá estendido, estava em dolo, chorando. Ele entra no quarto onde o bebê está, ele caminha para cima e para baixo, fica andando. Isso me agrada. Senhor, o que tu vais fazer? Andando para cima e para baixo, de um lado para outro no quarto, todos estão lá fora, gritando, histéricos e se comportando dessa forma, e ele lá andando para cima e para baixo no quarto. E ele foi estender o seu corpo, um homem. A Bíblia diz que estamos sujeitos a paixões, assim como ele estava. Um homem, não um anjo, um homem, um profeta. Ele fala isso em Santiago, no capítulo 5, onde nos fala porque em Eliseu estava o ministério de Elias e era um profeta. Olha, São Tiago, capítulo 5, ou Tiago, versículo 17, diz: Elias era homem sujeito a paixões iguais às nossas. Era um homem igualzinho a todos. E orou ferventemente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E novamente orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Agora, isso é o que nos falava aqui o irmão Branham. E ele estendeu seu corpo sobre o bebê ou criança morta e ficou aí por um tempinho. Colocou seus lábios sobre seus lábios, seu nariz sobre seu nariz, sua testa sobre a sua testa, suas mãos sobre as suas mãos. E ficou estendido aí. Elias, eu penso que seria um homenzinho bem magrinho. Assim que ele se deitou-se sobre o bebê, ele se levantou e vê o bebê, ou seja, toca no bebê, e estava se esquentando, estava sendo aquecido o bebê. Ele anda de um lado para o outro, aleluia, Deus estava no seu profeta. Então ele caminha de um lado para o outro novamente. Ele vai e deita o seu corpo sobre a criança morta novamente, de novo, e tosse por 7 vezes. E disse: pega a criança e traz aqui para a sunamita. O bebê voltou à vida, ou a viver. Agora, oxalá tivéssemos o tempo para entrar nessas 7 tosses ou espirros, mas temos que andar com pressa nessas 7 espirros. São os 7 trovões. Quando os 7 trovões produzem suas vozes, aí já depois disso acontece a ressurreição. 7 espirros e a nossa transformação. Olhem, amigos, Marta, sem dúvida alguma, Marta tinha lido essa história e sabia que se essa mulher sunamita soube que Deus estava no seu profeta, certamente Deus estava no seu filho. Ela reconheceu, a mulher sunamita reconheceu o dom de Deus do profeta. E ela abordou ele, falou com ele da forma correta. Vê a atitude
diante do profeta. E como abordá-lo, falar com ele é muito importante para se obter aquilo que você está pedindo. E Marta estava reconhecendo o dom de Deus no seu filho, assim que ela correu até ele e ajoelhou-se. E agora escutem atentamente por um minuto. Ela caiu aos seus pés e disse: Senhor, se tivesses estado ou ficado aqui, meu irmão não teria morrido, mas também sei agora que tudo que peças a Deus, Deus te o dará. O rapaz estendido lá com 4 dias de morto, arrastando-se pelo seu corpo, já contaminado, o nariz já tinha afundado durante todo esse tempo. Mas sei agora que tudo que tu peças a Deus, Deus te dará. Eu penso que tem gente aqui, com cada doutor que tem na região aqui, no entorno, os doutores provavelmente desavisaram ele e disseram: você é um caso perdido, desavisado, mas também sei agora que tudo que peças a Deus, Deus te o dará. Poderiam pensar isso, e isso muda corações. Isso muda corações. Os tapurus já estavam comendo seu corpo. Ele olhou para ela e disse: teu irmão ressuscitará. E ela disse: sim, Senhor, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Ele é um bom rapaz. Ele ressuscitará no último dia na ressurreição geral, porque ela já esteve na pregação de Jesus quando ele pregou esse sermão, essa pregação aí, ou prédica do capítulo 6, do Evangelho segundo São João, onde em um dos lugares ele diz, capítulo 6 do Evangelho segundo São João, conforme São João, versículo 39 diz: e esta é a vontade do Pai que me enviou, que de tudo que ele me der eu não perca nada, senão que eu ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ela tinha no que basear, fundamentar essa fé. Na mensagem que ele tinha pregado, já estava falado que isso iria acontecer, e ela cria nisso. Continua dizendo: observe ele. Ele não era muito atrativo para se ver. A Bíblia diz: sem formosura para que o desejássemos. Provavelmente um homenzinho magrinho. Ele endireitou seu corpinho, ficou de pé e disse: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Ela disse, reticências. Observe ele. Cada roda está se encaixando. Lembre-se, a roda dentro da roda, uma dentro da outra, roda sobre a roda. Uma mulher desejando algo, alguma coisa de Deus, de pé na frente dele, plenamente ungido e dizendo: sim, eu creio que tu és o Messias. Creio que tu és o Filho de Deus. Tu és o Senhor da messe. Eu creio que tudo que tu peças a Deus, Deus te o dará. Deus prometeu fazer isso no Messias. Assim que eu estou te pedindo, estou aqui na tua frente agorinha mesmo, diante de ti. Mas também sei agora, Senhor, tudo o que peças a Deus, Deus te o dará. Observe-o. E ele disse: teu irmão ressuscitará. E ela disse: no último dia. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus que veio, chegou ao mundo. O que você pensa com respeito disso nesta tarde? Você crê que isto é o Espírito Santo? Apenas assuma a mesma atitude para com ele. Dê-se conta, perceba o que acontece. O que seja que precises, Deus te o dará se reconhecem que isso é o Espírito Santo.
E ao reconhecer que é o Espírito Santo que está no meio da igreja noiva hoje, dando a conhecer tudo o que pertence ao sétimo selo, a segunda vinda do Senhor, abrindo o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, se reconhecem que esse é o Espírito Santo operando no meio do povo, peça o que quer que seja e Deus dará. É uma promessa. O problema está em que vocês não sabem o que pensar a respeito disso. Vão e quebrem toda a cadeia e digam, é real. Sim, Senhor. Ela disse, tudo o que peças a Deus, Deus fará. E ele disse, teu irmão ressuscitará. E ela disse e falou, sim, Senhor, na ressurreição. Agora prestem atenção, disse, onde o colocaram? E ele vai até lá. Uma pessoa me falou faz uns anos atrás, ou seja, que ele vai aonde lhe falaram que está em tal lugar e ele foi até lá. Diz o irmão Branham que ele vai. Uma pessoa me disse faz uns anos, me disse, irmão Branham, você quer me dizer que você crê ou pensa que esse homem era divino? E eu respondi, sim, Senhor. Ele disse, eu posso provar que ele era apenas um homem, só um homem. E lhe falei, ele era muito mais do que um homem. Ela falou, ele era um profeta. Estas são algumas desses ensinamentos superficiais, onde tem as pessoas metidas nisso hoje em dia. E disse, irmão, ele era Deus ou era um enganador? Ele era um mentiroso. E ele disse, pois, ele não era divino, falou. Irmão Branham, ele não era divino, ele não poderia ter sido divino. Eu posso provar isso pela Bíblia, que ele não era divino. Ele falei, se você me provar pela Bíblia, eu aceitarei. Eu aceitarei isso. E ela falou, muito bem. Ela falou em São João, no capítulo 11, a Bíblia diz que quando Jesus estava indo para o túmulo, no túmulo de Lázaro, que ele chorou e disse, isso comprova que ele era um homem. Ele chorou lágrimas como um mortal. Porque ali diz que Jesus chorou. E eu falei, certamente que ele chorou, mas era Deus homem. E disse, quando ele foi para o túmulo de Lázaro, ele pôde ter chorado igualzinho um homem chora, pois se ele era Deus em carne, e esse corpo padecia, também sofria. Foi tentado em tudo também esse corpo. Mas quando um homem esteve estendido aí durante 4 dias, deitado, morto e apodrecido, colocado no túmulo, e ele rodou a pedra, o cheiro saiu por todos os lugares, e ele ficou aí, esse mesmo homem que esteve chorando, falou e disse, Lázaro, vem para fora. O mesmo homem que viram ele chorando foi o mesmo homem que falou a palavra e Lázaro saiu. Ele, nessa escritura de São João capítulo 11, ele aí nos escreve, porque era o 4º dia, no versículo 38, Jesus profundamente comovido, entristecido novamente, veio até o sepulcro, ou seja, porque já no versículo 35 aí é onde diz que Jesus chorou, mas aqui voltou de novo, certamente aí ele chorou novamente. Era uma cova e tinha uma pedra colocada sobre ela, sobre a cova, e disse Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do que tinha morrido, disse, Senhor, já fede, cheira mal, porque já tem 4 dias. Agora Jesus volta a levantar a fé dela, a levar a fé, ele volta a lhe lembrar. Jesus lhe disse, eu não te disse que se tu crês, verás a glória de Deus? Agora aí ele escreve no 4º dia, e escreve Gênesis 15, 12 ao 19, e escreve Lutero, Wesley, Branham e o anjo de Jesus.
É no tempo, vejam, é no tempo do anjo de Jesus, é o anjo do pacto no meio do povo, na quarta vigília, no quarto dia. Continua dizendo aqui no livro O Ministério de Cristo, nesta mensagem aqui. Esse mesmo homem esteve chorando e falou e disse: Lázaro, vem para fora. E um homem que esteve morto, ficou morto por 4 dias, e a sua alma, numa viagem de 4 dias em algum lugar, ressuscitou e ficou de pé, se pôs de pé. Esse era muito mais do que um homem, esse era Deus falando através do seu Filho. Ele era Deus homem. Certamente, ele era um homem quando ficou de pé naquela noite, toda noite na montanha, jejuando, orando. Quando ele ficou na montanha essa noite, e na outra manhã ele desceu e olhou por toda essa árvore procurando achar algo para comer, e não tinha nada aí para que ele pudesse comer. A árvore não tinha figos. Ele era um homem quando tinha fome. Agora nós vimos aí a Jesus ressuscitado, Jesus ressuscitando, e esteve chorando. E aqui o vemos Jesus com fome aqui. Mas quando ele pegou 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimentou 5.000, esse era muito mais do que um homem, esse era Deus no seu Filho, correto? Aqui com fome, criou alimento, criação. Vejam, também o reverendo William Branham, Deus também permitiu que ele tivesse essas manifestações quando falou a esse peixinho, e o peixinho ressuscitou, o peixinho que já tinha meia hora de morto ou morrido. Quando criou esquilos, alimento, vejam, para comer. Ele era um homem nesta noite quando dormiu nesse barco, depois de ter pregado e curando o dia todo e até ficar muito, muito cansado. Aí nós vemos Jesus agora cansado, porque ele era um homem. Era Deus no homem. Eu fico imaginando que 10.000 diabos do mar juraram que o afogariam nessa noite. O velho barquinho aí no mar, como assim, uma coisa, e o diabo assim, agora sim nós pegamos ele, e ficava balançando de cima para baixo desta forma. E ele adormecido, esgotado, nem sequer isso o acordou. Mas quando ele, reticências, os discípulos acordaram ele era um homem lá debruçado, dormindo, mas quando ele pôs o seu pé na proa do barco e disse: cala, emudece. E os ventos e as ondas o obedeceram. Aleluia. Tu crês nisto? Sim, Senhor. Aí nós vemos ele falando sobre a tempestade. A mesma coisa que o irmão Branham fez. Falar sobre aquela tempestade, aquela tormenta, e ela se deteve, parou. Isso é poder sobre a natureza. Ele era um homem quando esteve dependurado no Calvário, clamando e chorando por misericórdia. Deus meu, por que me tens desamparado? E cada músculo do seu corpo tremendo, sangrando a vida. Ele era um homem. Eles o enterraram e ele morreu como um homem, mas quando ressuscitou na manhã de Páscoa, ele era muito mais do que um homem. Ele provou que ele era Deus. E vejam, ele uma vez, numa ocasião, lhe deram 5 pãezinhos, porque não se tinha que dar de comer para essa multidão. E vamos ver essa partezinha aí. Neste mesmo livro de Hebreus, no capítulo 1, na página 22, olhem, diz. Ele disse: me tragam esses peixinhos. Ele tinha que pegar o peixe para fazer algo com ele, mostrando que a ressurreição tinha que ser com algo, para com isso fazer algo. Ele não apenas fez o peixe, senão que ele fez o peixe cozido, o pescado cozido. Ele cozinhou o pão e alimentou as 5.000 pessoas com 5 pãezinhos e 2 peixes. Ó Senhor!
estava nas suas mãos e ele era o Criador, mas ele tinha que ter alguma coisa nas suas mãos. Lembre-se que a pessoa tem que ter algo no que se basear ou fundamentar, e isso é a palavra de Deus. Deus, que a gente se ponha nas suas mãos nesta noite, nos ponhamos em tuas mãos esta noite e dizer: toma-me tal como sou, e quando esteja aqui no final da minha vida, deixa-me ir com esta esperança que esteja em mim, sabendo que eu nasci de novo e que teu Espírito testificou e testifica com o meu Espírito que eu sou teu filho ou tua filha. E naquele último dia, tu nos levantarás, Pai, concede-o. E enquanto temos inclinadas as nossas cabeças, há quem levante a sua mão e diga: irmão Brana, lembre-te em oração, lembra-te em oração. Quero que Deus me conheça antes que eu desça esta terra, que Ele me concederá tanto que chamará o meu nome e eu responderei, ou me concederá muito. E ele aí faz referência aí a essa escritura de Jó. Do capítulo 14, onde ele diz, versículo 14, fazendo referência a essa escritura: se o homem morrer, voltará a viver? Todos os dias da minha era ou idade esperarei até que venha a minha libertação. Então chamarás e eu te responderei. Vê, novamente nós vemos esse chamado de Deus pela boca de um profeta, o qual, tal como Lázaro, saiu daí vivo, levantou-se e saiu vivo, através da palavra falada de um homem, de Deus em um homem. Assim será neste tempo final. Será assim. Mais embaixo aí diz o irmão Brana, nessa mesma página 22, embaixo, para 23, ou indo para 23, continua dizendo: tu disseste, tudo o que o Pai me deu virá até mim, e nenhum deles se perderá. E eu os ressuscitarei no último dia. Nunca podem morrer, nunca podem vir a juízo, senão que têm vida eterna. E somente existe uma vida eterna, e essa só vem de Deus, ou só de Deus, é Deus. E nos convertemos, fazemos parte dele, tanto que somos filhos e filhas de Deus. Quando temos o Espírito de Deus em nós, pensamos como Deus, pensamos em justiça e santidade ou santificação, e tentamos viver para agradá-lo ou agradar-lhe. Que estas sejam palavras de consolo para todos os familiares de nossa irmã Blanca Lígia Holguín de Cruz. Quem ela se encontra na sexta dimensão, nesse lugar de espera, para brevemente, com o chamado, neste tempo final, desse ministério do Senhor, na sua vinda, ela regressar, voltar, e também todos os que estão lá ou por lá, porque é o ministério do Senhor, neste tempo final, que cumprirá todas essas promessas. E essa é que nós também estamos desejando profundamente, a ressurreição, porque ao acontecer a ressurreição virá a nossa transformação. Que a paz de Deus reine em vossos corações e continuemos nos preparando para esse glorioso evento ou acontecimento, nós os que estamos vivos, porque se requer, é necessário a preparação, ou estar preparados para poder ter acesso e poder ver esses que vão voltar novamente no meio da igreja noiva neste tempo final, na etapa da era da pedra angular e dispensação do reino. O ministério do Senhor em sua primeira e segunda vinda. Que Deus os abençoe e guarde a todos.